Bem, vamos estudar a palavra, mas antes eu quero pensar um pouco com os irmãos, antes da gente ir para o texto de hoje. Começamos março e nós temos feito de março um mês de missões. E olhe, imagine uma oração que a gente não faz. Determinada igreja fala assim: ore pela família do irmão tal. Eles não vieram ao templo, não porque furou o pneu, porque o ônibus não chegou, porque estava cansado, porque estava quente, porque estava frio. Eles não vieram à igreja porque foram presos. Ou ore por tal pessoa que não chegou ainda e nós temos medo da polícia ter prendido porque ele é cristão. Essa oração a gente geralmente não faz. Mas eu vou pegar um mapa para vocês verem. Espero que dê aí. Depois, Will, você apaga só aí atrás para o pessoal dar uma olhadinha, por favor. Só apaga um pouco, o irmão está lá. Talvez você na internet acho que está vendo, eu não sei. Mas eu vou mostrar essa lista aqui. A Missão Portas Abertas é uma missão que ajuda a igreja perseguida. E aí ela dá, eu não sei se é visível para vocês, mas onde está o vermelho escuro, vermelho mesmo, é onde a perseguição é muito intensa. E onde está a laranja ali é onde a perseguição está, ela é severa. E perseguição por quê? Porque é cristão. Mas nós temos uma lista que é mais fácil. Pode passar a lista, minha irmã. Aí está, hoje, essa lista aqui é de 2025. Hoje o lugar mais perigoso para você pregar o evangelho é a Coreia do Norte. Somália, Iêmen, Líbia, Sudão, Eritreia, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão. Nós tivemos uma missionária aqui do Tajiquistão, ele está em 39º lugar, mas ela quer ir para o Afeganistão, eu nem vou mencionar o nome dela, e ela vai para o Afeganistão, que é o 10º lugar. Nestes lugares, pode acender, irmão, pode tirar aqui, muito obrigado. Nesses lugares, ser cristão é crime. A nossa missionária que passou aqui na semana passada, ela foi lá em casa e estávamos reunidos, conversando, uma turma de talvez umas 10 pessoas, e aí eu perguntei para ela, se nós abríssemos a Bíblia e cantássemos o hino agora, e passasse um policial, ele entraria e prenderia a gente. A gente não sabe o que é isso. Mas como nós só damos valor quando a gente perde, aproveite a liberdade. Porque um dia nós seremos perseguidos. Porque é histórico. É histórico. Hoje a gente não vem na igreja por causa de uma dor de cabeça. Um dia nós vamos querer vir e não vamos poder vir. Nós temos que pensar nisso. As igrejas de Cristo, elas são muito, muito perseguidas. E isso não vem de agora. E qual vai ser a nossa reação? Você tem alguns pensamentos. Pastor, vamos construir aqui um bunker, né? Constrói um abrigo aqui. E quando começarem a proibir, a gente se reúne. E aqui se reúne. Pode ser que isso dê certo, mas como é que eu vou falar de Cristo para as pessoas se elas não podem saber que eu sou cristão? Se eu tiver que me reunir escondido, e esses cultos nesses lugares, tem as igrejas nesses lugares, hein? Como funciona? Um chega às 6 horas da manhã, e fica quietinho lá, esperando, numa casa. O outro chega às 10, o outro chega ao meio-dia. Não pode chegar de uma vez. Para a noite eles se reunirem para orar. A gente não sabe o que é isso. A gente está aí querendo que o pastor acabe logo de pregar, porque eu quero ver os gols, se teve gols, não sei se teve, para ver algumas coisas, é isso que a gente quer. Então, quando essas pessoas vêm nos visitar, eles falam, por que as igrejas ocidentais são tão vazias? Por que as pessoas se contentam em vir uma vez por semana na igreja, ficar 1 hora ou pouco mais, e ficar com pressa de ir embora? Por quê? Eles não conseguem entender. Assim como nós talvez não conseguiríamos entender
como eles conseguem, num país assim, querer se reunir várias vezes por semana, mesmo podendo ser presos. Como? O que eu quero estudar com vocês hoje, estudarmos juntos, é quando eu sou chamado, e a igreja é chamada, para pregar no campo onde eu sou inimigo, porque nesses lugares o cristão é inimigo. Em alguns desses você não pode entrar com uma Bíblia, você não pode portar uma Bíblia, você não pode andar com uma Bíblia, não pode, em alguns desses lugares. Então, eu quero pensar que isso já tem no passado, e nós podemos aprender um pouco com um missionário que Deus enviou da tribo de Zebulon, e nós vamos estudar um pouco esse. Na verdade, eu vou estudar, irmãos, em 4 semanas. Não sabe que é difícil ser sequencial, porque aqui pregamos eu, Neil, vai ter conferência missionária, mas eu vou seguir até o fim. Eu vou estudar um capítulo por semana, então eu tenho 4 semanas para estudar, e talvez não na mesma sequência. Mas eu vou estudar sobre Jonas. Vamos abrir a Bíblia lá, neste 5º profeta menor, que é Jonas. Encontre-o aí, né, se você passar os profetas maiores aí, Daniel, tal, depois que você passar, você vai ver Oséias, Joel, Amós, Obadias, e então você vai ver Jonas, tá bom? Por aí, nós vamos ler hoje, como eu disse, o capítulo 1 de Jonas. Vamos aprender um pouco sobre o que diz esse livro inspirado pelo Senhor. Tá bom? Vamos ler lá. Logo após a leitura, o irmão Argeu vai orar, tá bom? Aí depois os irmãos já levam o microfone para ele. Vamos lá. Jonas capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um sono profundo. O mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu. Temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não o podiam, porque o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos que não pereçamos,
por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Até aqui, irmão Ageu, pode orar, por favor. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia e por estarmos aqui, Senhor, para aprender um pouco mais de Ti. Te pedimos, Senhor, que o Senhor aceite os nossos louvores, as nossas orações, ó Deus. Também te peço que utilize o Teu servo na pregação da palavra, Senhor, e que nossos pensamentos estejam atentos a Ti, Senhor, para aprender um pouco mais. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Também te pedimos perdão pelos nossos pecados e as nossas falhas. Oramos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Vamos lá. Eu disse para os irmãos, né, eu falei que ia falar de um profeta da tribo de Zebulon. Nós imaginamos que ele é da tribo de Zebulon, né? Porque lá em Reis diz que esse Jonas era de Gat-Hefer, e Gat-Hefer é uma cidade que na divisão das tribos, quando eles conquistam a terra prometida, foi para a tribo de Zebulon. Então nós pensamos que esse, e é o mesmo Jonas, porque fala Jonas, filho de Amitai. Então imagina-se que é quase unânime a ideia de que ele era da tribo de Zebulon, e então ele estava no Reino do Norte. Vamos pensar nele. Ele está lá, e você nota que nesse livro, parece, a gente não sabe, que se não foi ele que escreveu, foi alguém, porque é uma narrativa, está contando uma história, né? Mas o que importa é que nós sabemos que toda a Bíblia, o autor é Deus. Então, o livro de Jonas, mas talvez não tenha sido ele o escrito, ou ele pode ter escrito depois que passou tudo isso, e contou na terceira pessoa, que é um estilo literário também, mas isso nem vem ao caso, é só para você saber que existiu. Jonas existiu. Alguns falam, pode ser uma parábola. Não, não é, porque Jesus Cristo fala dele historicamente, então não é uma parábola, é uma história verdadeira, aconteceu. Mas vamos lá, onde estava Jonas? Se Jonas estava no Reino do Norte, nesta época era lá o rei Jeroboão II, ou alguém daquela parte lá. Mas nós vamos lembrar, você que é um estudante aqui da Igreja Batista de Vila São José, já sabe, o reino se dividiu depois de Salomão, criou-se o Reino do Norte, também chamado Reino de Israel, o Reino do Sul, também chamado Reino de Judá, mas nós sabemos que todos os reis do Norte foram, vocês sabem, não sabem? Sabe? Olha o pastor Neil faltando aqui, ó. Foram maus, lembra? Todos os reinos do Norte foram maus, todos os reis do mal. Então ele estava lá, e veja que interessante, geralmente, quando você vê, o profeta, ele é um oráculo para a sua terra. A gente vê Elias, vai lá no Reino do Norte e fala com Acabe. Tem vários profetas que falam para a sua própria pátria. Mas Jonas é um caso diferente, porque Deus fala para ele ir para um outro lugar. É difícil você ter isso, assim, tão diretamente. Sai. Por quê? Porque Jeroboão era uma terra até que Jeroboão estava mantendo o reino até que uma certa prosperidade, e a Síria, porque ele diz assim no verso 2, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia, ou o seu mal, subiu até a minha presença. Então, ele determina, o Senhor Deus determina, como diz aqui, que Jonas, levanta-te, quer dizer, sai, toma uma atitude, anda. É isso que ele está mandando, né? Como ele fala para Abraão, né? Levanta-te, sai da tua parentela. Levantar é nesse sentido de que saia daí e vai para o lugar que eu mandei. É isso que ele fala para Jonas. E ele sai para ir para Nínive. Qual o problema? Aqui vai dizer que vai à grande cidade de Nínive. Nínive foi capital da Síria, depois foi Calá, eram cidades muito grandes da época, tá bom? Foram até fundadas por Nimrod, lá atrás, são antiquíssimas, né? E hoje talvez seja ali para o lado do Iraque, naqueles cantos ali, mas nem existe mais hoje. Mas vamos lá, ele fala, vai falar para Nínive, uma cidade
que muitas vezes inimiga de Israel, uma cidade perigosíssima. Os soldados assírios são na história famosos por sua crueldade, de pegarem os inimigos deles e tirarem a pele, por espetarem. Hoje, olha, hoje as pessoas furam o nariz para pôr o piercing. Isso era uma escravidão. Eles furavam a boca e o nariz para ser escravo. E puxavam, mas hoje o pessoal gosta de se escravizar sozinho, né? Põe os negócios aqui no nariz, né? Mas tudo bem. Cara, a moda é você que faz a moda, né? Mas lá não era moda não, espetava e puxava, igual o boi, assim ó, amarrava e puxava. Então eles eram muito cruéis. E aí, o que nós pensamos disso, né? Então, por que Jonas, a Bíblia diz aqui no verso 3, porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Eu vou ler depois, mas eu queria pensar com você aqui. A gente sabe, e eu já vou dar alguns spoilers aqui, né? Você sabe que ele não queria ir para Nínive. A gente não sabe a razão por quê. Parece que ele não queria que o Senhor fosse misericordioso com o inimigo. Por quê? Porque, pensa bem, eu estou em Israel, minha pátria, no caso de Jonas, vou para Nínive. Se Nínive se arrepende e tem as bênçãos do Senhor, eu tenho um inimigo forte e eu não quero. Aí, vocês aí que jogam futebol aí, como é que é nas seleções, né? Vai na seleção, vai para outro país, o pessoal já coloca coisa na comida, tem que experimentar, porque você vai em campo inimigo, não, eu quero ganhar o seu time. E ele não queria ir. Qual de nós, que temos medo de falar com o vizinho, qual de nós gostaríamos de ir hoje para a Coreia do Norte, Afeganistão? Qual de nós, que de certa forma nos acanhamos de carregar a Bíblia debaixo do braço? Qual de nós que trabalhamos anos de uma empresa e o nosso colega sequer sabe, nosso colega de trabalho, que nós somos crentes? Qual de nós faria isso? Fala, pastor, isso é do tempo lá, de Jonas, pastor, estamos falando aí de 700, ou pouco mais, antes de Cristo. Não. Tem uma coisa para te falar, ainda tem gente assim. Não é só a missionária que veio aqui, que para nós parece uma loucura. Você está no Tajiquistão e quer ir para o Afeganistão. Tajiquistão é a 39ª classificada aí pela Missão Portas Abertas, 39º lugar mais hostil ao Evangelho. Ela quer ir para o 10º lugar. Ela quer ir onde é presa mesmo. Fala, mas que doideira é essa? Irmãos, isso acontece. O Senhor Deus levanta heróis. E eles estão por aí. É que a gente não pensa neles. Porque nós queremos saber do nosso conforto. Nós lotamos as salas de cinema para ver heróis falsos. Nós assistimos séries de heróis fabricados. Então, olha, de todas as séries, aí mas é um negócio que eu tenho um preconceito com série, tá? Então, por isso que eu nada contra, pode assistir, tá? Mas para mim, série é uma novela. Eu prefiro assistir 6 horas um filme do que ficar assistindo uma série que amanhã continua o capítulo. Me chama compromisso, eu não gosto. Mas vamos lá, ó. Você que já assistiu tantas séries aí de super-heróis, talvez se eu falar para você, me conta a história do Homem-Aranha, você sabe, do Super-Homem, você sabe, do Batman, você sabe todos os filmes que passou, mas você já ouviu falar, por exemplo, de Jim Elliot? Herói, e não antigo, não daquela época. Ele nasce em 1927, tudo bem, um século atrás. Mas ele morre em 1955. O nome dele, eu anotei aqui, era Philip James Elliot. Ele era um jovem, como vocês aí,
E vou te contar um segredo, ele fazia academia. Não tinha essa academia na época. Mas sabe o que ele fazia? Ele lutava a luta greco-romana. E aí você vai falar, tá vendo? Faça academia. Eu continue a academia. Mas eu vou te contar o que ele escreveu para a mãe dele. Por que ele fazia? Vou abrir aspas, porque é o diário dele, a carta que ele mandou para a mãe dele. Ele diz assim: mãe, eu luto unicamente para fortalecer a musculatura e a coordenação, com o objetivo único de apresentar um corpo melhor como sacrifício vivo. Por que você está fazendo academia? Só pensa no porquê que ele fazia isso. Ele diz, Deus sabe disso. E embora Ele tenha permitido que o corpo se esforce e canse, tudo é para a sua glória e a fé que Ele honra. Deus espera de nós simplicidade de coração e libertação de qualquer ansiedade. E dá-nos graça para ter as duas coisas. Pergunta de hoje para nós, hein? Eu não faço academia, mas eu estou caminhando. Por que você quer ter um corpo sadio? Pensa para quê? Para emagrecer? Para que você quer saúde? Para quê? Ele tinha um objetivo, hein? Herói esse homem, herói. Eu vou ler de novo. Eu luto unicamente para fortalecer a musculatura e coordenação, com o objetivo único de apresentar um corpo melhor como sacrifício vivo a Deus. Queria que você pensasse nisso. Ele estudava, ele quis estudar, lá ele era americano, e então foi um missionário e falou, olha, tem algumas tribos, lá na Amazônia grande, né, que no caso é no Equador, que precisam ouvir falar de Cristo. Tem duas tribos especiais, uma que são os Quechuas, uma tribo amigável, e outra os Aucas, uma tribo canibal que não gosta de branco. E ele, com 23 anos, falou, eu vou para lá. 23 anos. Eu vou para lá. Eu vou para o Equador. Estou falando, irmãos, é história. Não, você pode ler. Não, é uma história, não é uma história que eu estou imaginando. E aí ele escreve no diário dele. Olha que diário bonitinho. Olha o que ele escreve. Eu fiquei pensando que ele estava falando de mim aqui. Ele diz assim, olha, não ouso ficar na minha casa enquanto os índios quechuas morrem. As igrejas bem frequentadas aqui nos Estados Unidos, ou no Brasil, precisam ser estimuladas. Essas igrejas têm Bíblia, tem Moisés, tem profetas. A condenação nossa do povo que está aqui, com a Bíblia na mão, sabe o que é? Ele diz, a condenação está escrita nos talões de cheque e na poeira da capa da Bíblia. Agora está aí no seu aplicativo, né? Tem alguns celulares que quando você não usa muito o aplicativo, ele tira, para economizar espaço, né? Será que tem alguém aqui? Tirou, falou, faz tanto tempo que você não usa que eu estou tirando o aplicativo aqui. Irmãos, ele falou que na época, o que condenava era a poeira na Bíblia. E ele disse, eu não posso deixar esses índios morrerem. Então ele foi. Ele vai lá. 1955, ele e 4 missionários chegam no Equador. E eles começam a tentar conquistar confiança. Passam de avião, mandam presentes, decoram algumas palavras na língua desse povo dos Aucas. Ele diz, somos bem-vindos, somos amigos, não queremos te machucar, eles falam. E um dia eles falam, é hora de nós tentarmos o contato. E os amigos descem, os 4 amigos descem. E vão caminhando, e vem uma indígena, uma mulher, perto deles. Enquanto eles vão vendo se a mulher é amiga, a tribo dos homens chega e mata todos os 4. Jovens com menos de 30 anos. Morrem. Eles eram casados, ele tinha uma filhinha. E ele era praticamente recém-casado, mas assim, poucos anos de casamento, mas ele tinha. Era casado com uma mulher chamada Elizabeth, ele tem uma filha. E sabe o que as mulheres fazem? Sabe o que as viúvas fazem? Elas falam, nós vamos lá continuar.
tem lógica, o marido acabou de morrer, mas nós vamos lá de novo. As mulheres vão até lá, aprendem o idioma e desta vez, por um milagre do Senhor, elas são recebidas. Pregam o evangelho. E olha que interessante, eu vou ler aqui um trecho de um livro. A tribo foi evangelizada e alguns anos mais tarde, entre os convertidos estavam alguns dos que haviam jogado suas lanças nos missionários. Estava inclusive o índio que matou o Jim Elliot. Ele se converteu ao Senhor, virou o líder da igreja e batizou a filha. Dá para entender a grandeza do evangelho? E nós aqui deixando a poeira criar na Bíblia. E nós aqui deixando os aplicativos de Bíblia apagarem. E nós aqui pensamos que ler um trecho da Bíblia uma vez por semana é muito. E nós aqui abrindo mão de participar do culto do Senhor por qualquer motivo. Será que não é a nossa condenação? Quando nós lemos esse herói, esquece o Homem-Aranha, esquece o Super-Homem, esquece esses heróis de mentira. Tem heróis de verdade para a gente conhecer, heróis de verdade que viveram, que morreram, que se ele, nesta época que ele nasceu em 1927, na verdade, irmãos, ele tem a idade do meu sogro. Os netos devem estar vivos por aí. Os bisnetos devem estar vivos. E nós admirando heróis, irmãos, nós temos que abrir nossos olhos. O mês é de missões. Nós vamos ter, você que está aí, olha, venha, hein? Vai ter almoço missionário. Mas eu vou pedir para todos vocês que vão participar, não pensem na comida. Não, isso é de menos. A comida é uma brincadeira. Não pense, mas eu queria aprender sobre, você não quer aprender. Por exemplo, temos a Alvilândia, irmão, a gente conhece a Alvilândia. Conhece. E por que a Alvilândia? Eu vou fazer só uma pergunta e você responde, eu respondo. Qual foi a última vez que eu mandei uma oferta para o pastor Toninho? Qual foi a última vez que eu liguei para ele? E eu vou ser cruel com você. Não me responda se você fez ou não fez, né? O padrasto dele, que foi um pai, morreu há 15 dias. Você ligou para ele? Ou você colocou no grupo meus sentimentos? Isso é ser cristão? É isso é ser cristão? Meus sentimentos? Todo mundo falou meus sentimentos para ele. Mas isso não é ser cristão. Você ligou e perguntou? Você foi lá? A nossa igreja foi lá, hein? Mandou alguém lá, não tem importância. Mas digo, mas você foi, você se preocupou, então você não sabe nada de Alvilândia, nada. Não sabe nada, porque lá tem gente. Você vai lá em Alvilândia, tem quantas pessoas? 20. E o resto? E o resto está morrendo e indo para o inferno sem Cristo. Irmãos, vamos despertar para missões, não estamos brincando. Não, se você falar, eu quero ver que prato que vai ter, não deixa isso para lá, tanto faz. Quer ser missionário mesmo? Quer? Como eu falei de manhã, os homens vão ser missionários na Filipina. A ideia nossa é Filipinas. Procura aí o prato típico deles, balut. É um ovo de pato com o patinho morto lá dentro, que eles cozinham e você bebe a água e come o pratinho morto lá. Vai lá. Não pensa na comida. Pastor, onde já se viu comer um patinho morto? Não, irmão, onde já se viu pessoas morrendo sem Cristo? Não é o estômago que tem que doer. Não é o estômago que tem que embrulhar, é o coração que tem que doer. É o coração que tem que embrulhar. Nós estamos perdendo, irmãos, nós estamos virando crentes clientes. Daqui a pouco alguém vai entrar com uma ação contra a igreja no Código Consumidor. Olha, eu queria uma mensagem melhor. Olha, eu queria um banco mais confortável. Olha, não tem ar-condicionado. Irmãos, abre os olhos. Eu vi uma pessoa dizendo, olha, pastor, eu fui numa igreja que tinha ar-condicionado. Eu falo, bom, não me impressionou de nada. Tem Bíblia? Porque eu vou na igreja e não vou para isso, eu vou para a Bíblia. Porque se você quiser se refrescar, irmãos, para de vir na igreja, vai para os clubes, tem piscina aí. Vai para lá. Para que você vem para a igreja? Não que nós queremos aqui ficar morrendo de calor, não é isso.
Não é isso, é que não é o importante. Não é o importante. Eu queria que nós parássemos para sermos crentes pensadores, crentes que sabem o objetivo da sua vida, crentes que sabem por que estão fazendo isso ou que estão fazendo aquilo. Não crentes que pegam qualquer navio, que foi o que Jonas fez. Vamos voltar para o tema. Porque eu lembrei de Gene Elliott por causa de Jonas. Jonas fugiu da presença do Senhor, talvez por causa do perigo, e Gene Elliott foi para a presença do Senhor por causa do perigo. Qual deles é mais herói para a gente? Quando vai no capítulo 3, no verso 3 do capítulo 1. Porém, ou seja, ao contrário, todavia, Jonas se levantou a obedecer ao Senhor, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Muito bem, olha que bom. Pastor, que negócio absurdo esse, ele pagou. Eu vou te perguntar, por que você não veio no outro culto, hein? É porque você estava numa academia que você pagou? É porque você estava assistindo uma televisão que você comprou? Usando energia que você pagou? Você estava no celular que a internet você paga? E que o aparelho você compra? Não tem alguma coisa errada? Será que nós não estamos também pagando passagens para fugir da palavra do Senhor? Ou da presença do Senhor? Irmão, nós estamos pagando passagem para fugir. Nós estamos pagando passagem para fugir da presença do Senhor. Nós somos os Jonas de hoje. Nós fugimos e pagamos, financiamos a nossa fuga. Ah, pastor, eu estou lá, sei lá. Não vim aqui. Você está na festa, você pagou para ir lá. Você pagou. É isso, você está investindo o seu tempo, o seu dinheiro. Foi o que Jonas fez. E o que ele fez? Vamos lá. Ele fugiu da presença do Senhor. Ele foi para Tarsis. A gente não sabe, irmãos, Tarsis. Não dá para dizer onde é. Mas os comentaristas, eles pensam que Tarsis é lá para o lado da Espanha. E se for mesmo para o lado da Espanha, irmãos, é muito longe, porque nós estamos falando de Iraque e Espanha, Europa, Oriente Médio. Ele foi para o outro lado. Então, mas mesmo que não seja, o que importa não é para a cidade que ele foi. O que importa é que ele ia para qualquer lugar que fosse para fugir da presença do Senhor. E a pergunta que eu faço para mim, olha, irmãos, eu não estou bravo, eu estou só ficando, porque eu fiquei bravo comigo. Comigo que eu fiquei bravo. Porque eu pago para fazer as coisas erradas. Eu pago o celular, eu pago a TV para ser porcaria, eu pago. Eu já fico chateado comigo, porque todos nós temos uma Tarsis. Onde é a sua? Pensa que Tarsis é na Espanha? Não, pode ser o seu quarto, pode ser o seu trabalho, pode ser o seu esporte. Todos os lugares que te servem de refúgio contra a presença do Senhor, é a sua Tarsis. Só que Jonas, irmão, Deus falou com ele, e ele obedeceu, e ele tinha consciência das coisas, e você também tem consciência. E o que é que ele tinha consciência? Embora foi escrito depois, mas ele já sabia disso. Quer ver? Olha, eu vou aqui para Jeremias, o profeta, um pouquinho para trás aí, tá? Jeremias capítulo 23, Isaías, Jeremias, tá? Jeremias, capítulo número 23, no verso também no mesmo número 23, diz assim, Deus falando através de Jeremias: porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém com esconderijos de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Olha, meu querido irmão, meu amigo, a sua Tarsis, sabe quem está lá? Deus. Ele está lá no seu esconderijo, Ele está lá no meu esconderijo. Eu fujo da presença dEle, mas é impossível, e você que é crente sabe disso, sabe que quando você está no pecado, fugindo da presença de Deus, Ele está lá. Não pense que você fez escondido, Ele está lá. Ah, pastor, mas eu sou membro da igreja, eu nunca causei escândalo. Irmãos, não causa escândalo porque ninguém descobre os pensamentos da gente.
Não causa escândalo porque as pessoas não vigiam a gente 24 horas por dia. Mas olha, você consegue ter uma ideia hoje. Pode notar, atropelamentos, roubos, tal, sempre tem uma câmera de segurança lá, né? Sempre. Aí a polícia pega. Você já imaginou que desde o início do mundo isso já existe? Porque tem o Senhor Deus, que Ele está olhando cada momento da sua vida. E aquilo que você fez errado, que ninguém ia descobrir, você vai dar conta um dia. Só pensa nisso. Não adianta fugir da presença do Senhor. Mas se você quer continuar fugindo da presença do Senhor, vai. Continua fugindo. Eu estou aqui só para falar. Eu, que estudei a mensagem, estou pensando como mudar a minha vida. Você decide você. Só tem um problema, nós vamos estar no mesmo barco. Porque Jonas, ele pega o barco, junto com outras pessoas. E aí, verso 4 e verso 5. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um sono profundo. Pastor, que homem frio, hein? Todo mundo morrendo, tempestade, castigando, e ele dormindo. Não tem coração. É verdade, é verdade. Eu aqui pecando, as pessoas sofrendo, morrendo sem Cristo, e eu dormindo. Não somos Jonas? Não somos Jonas? Pessoas morrendo sem o Evangelho, e nós dormindo. Preocupado com besteirinhas, preocupado com conforto, preocupado se a almofada está fofinha ou não está. E eu, de novo, eu vou pegar no pé do almoço missionário para a gente ficar bem focado nisso, tá? E eu preocupado qual é a comida que come na Filipina, mas tanto faz. Tem uma coisa que é ruim nas Filipinas, Trinidad e Tobago, Alvinlândia, Japão, todos têm esse mesmo mal. Pecado. O pecado arruina todo o paladar que nós podemos ter na presença do Senhor. Toda a fruta que nós podemos comer fica amarga. Ela fica amarga por causa do pecado que está na nossa vida. Então eu queria que você pensasse, não seja como Jonas, porque as pessoas sofrem ao seu redor. Me fala, não quero pensar em ninguém em particular, mas pensa, quando você, que tem uma família cristã, e você cai em pecado, a família toda sofre, porque estão todos no mesmo barco. Quando você menospreza a igreja inteira sofre, porque estão todos no mesmo barco. Porque a tempestade não é particular, ela vem para todo mundo. E nós sim causamos estrago na vida das pessoas. Isso é sempre assim. Quando Adão pecou, tudo, a natureza, tudo acabou, tudo ficou ruim, porque o pecado é a maior desgraça que pode acontecer na vida de uma pessoa. E o que nós estamos fazendo? Nós temos que despertar, o que Deus faz? Olha a palavra que a Bíblia usa, eu estou pegando aqui, você pode ter uma outra tradução, mas o mais próximo, no verso 4 é, Deus mandou ao mar um grande vento. Deus mandou o grande vento. Essa é a palavra certa. Por quê? Porque quando Jesus Cristo vem, lembra que ele acalma-te vento. E qual é a pergunta dos discípulos? Lembra? Tem até uma música, né? Quem é este? É o mesmo Deus que para a tempestade e é o mesmo Deus que manda a tempestade. Quando nós temos tempestades, nós temos que pensar, por que estamos tendo? Não quero que você fique preocupado que seja sempre um castigo. Não, irmãos, olha, nós vamos ver que as tempestades que passam na nossa vida não são necessariamente castigos. Quando você passar por uma tempestade, não pense que Deus está te castigando. Não pensa isso.
pensa que Deus está te ensinando. É sempre esse o caminho, sabe? É ensinar. Nós estamos sempre aprendemos, como aquela criancinha que é disciplinada pelos pais porque fez algo errado e o pai ainda assim o ama. Ainda assim o ama, né? Olha, eu e Mariana já criamos os filhos na época que podia bater e não era crime, né? Então, se não prescrever, a gente vai ser preso qualquer hora. E um dia a Mariana pegou um lá e deu aquela disciplina antiga nele. E ela falou, a mãe bate porque te ama. Ele falou, o seu amor dói tanto. É isso mesmo, o amor de Deus dói. Dói. Mas o que é que Tiago diz? Vamos lá, Tiago capítulo 1. Vou lá para Tiago, hein? Tiago, lá depois de Hebreus, você encontra Tiago. Tiago capítulo 1, bem no começo da sua carta, verso 2 e 3. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tempestades. Não fala tempestade, fala tentação. Mas é tempestade, provação. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Jonas estava fugindo da presença de Deus, mas Jó não. Jonas foi para Tarsis, você que é estudante da Bíblia, que está aprendendo agora, mas e Jó? Jó não foi para lugar nenhum. Onde era Tarsis de Jó? Tarsis de Jó era o orgulho. Ali estava a Tarsis dele, ali estava a cidade de refúgio dele. Ele se vangloriava porque ele sabia muita coisa. Até a hora que Deus confronta e fala, te achei, Jó. Aí ele, opa, eu falei o que não sabia. Eu falei o que não sabia. Talvez, se você está passando por uma tempestade, não fez nada de errado, só tem que aprender. Mas eu vou te falar da minha vida. É difícil não ter nada feito de errado, hein? Se não a gente fez coisa errada, pelo menos o caminho que a gente está trilhando não é bom. Talvez seja isso. Talvez a gente esteja no barco e Deus falando, olha, esse barco vai afundar. Muda de barco. O apóstolo Paulo, no naufrágio, ele disse assim, Deus me falou que todos vão se livrar. E daí disseram, não, vamos nadar. Ele falou, se pular fora do barco, morre. Ainda bem que no caso do apóstolo Paulo as pessoas ouviram. Mas quantos de nós ouvimos, pastor, pai, às vezes pela internet, sei lá, alguém dizendo assim, não pula fora do barco, você pula fora do barco. Vai sofrer. Fica no barco. Não foge. Mas sabe o que acontece? Nós temos a consciência cauterizada. Vamos lá para o verso 6 e 7. Então estamos lá, Jonas dormindo, deixamos ele dormindo. E o mestre do navio, ou o capitão, ou o chefe de todos lá, chegou-se a ele, a Jonas, e disse-lhe, que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro, vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa me sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Vamos lá, vamos pensar aqui. O capitão chega e chama ele de quê? Dorminhoco. O que é dorminhoco aqui, né? Não, dorminhoco é ou sem atitude, sem empatia. Você consegue imaginar a empatia dele? Sabe o que é empatia? Empatia é eu me colocar no lugar da pessoa e tentar sentir o que ela sente. Todo mundo correndo atrás e ele dormindo. Não tinha empatia. Ele é acordado porque ele podia fazer alguma coisa? Não. Eles estavam achando, olha, temos que achar um jeito de melhorar. Qualquer coisa, não sei o que. Todo mundo tem uma atitude. O que nós vamos fazer? E olha o que ele diz, clama ao teu Deus. Por quê? Vamos pensar que estamos lá, século 8 antes de Cristo. Cada pessoa tinha o seu Deus, cada terra tinha o seu Deus. Essa era a ideia, embora só existe um Deus verdadeiro, mas eles criam nisso. Sabe quando a pessoa está doente, fala, olha, queremos orações, seja qual seja a sua religião. A gente não ouve falar isso? Orem na sua religião, na sua crença, na sua fé. É a mesma coisa aqui. É a mesma coisa, a história se repete do mesmo jeito. Clama lá no seu Deus lá. Mas não é estranho você dormindo?
Você já desconfiou de pessoas que parecem muito santas, enquanto a situação da casa dele está tudo ruim? Ué, está tudo bem na sua casa? Não, tudo bem. Leio a Bíblia, faço um monte de coisa. É verdade, é? Deixa eu perguntar para o seu marido se é verdade. Deixa eu perguntar para a sua esposa se é verdade. Deixa eu perguntar para o seu vizinho se é verdade. Porque você pode aparentar ser santo e não ser. Você pode aparentar estar dormindo, mas sabe que é culpado, porque Jonas sabia que era culpado. Ele sabia, assim como nós às vezes sabemos, e nós não fazemos nada. Ah, pastor, o mundo está violento. Tá. Desde quando? Desde quando Adão e Eva foram expulsos. Pastor, esse mundo está cada dia mais violento. Irmãos, não está. Adão e Eva saem do paraíso, lá do Jardim do Éden. Primeira coisa que eles veem lá, o irmão mata o outro. Está violento? Não, o mundo é violento. Porque o pecado deturpou a nossa imagem de Deus. E um Deus que é puro amor, nos deixou puro egoístas. Puro odiadores. Porque na medida que nós só amamos o nosso bem-estar, a gente odeia o bem-estar do outro. Então, o que acontece aqui, ele chega e fala, eles lançam sorte. E nós não sabemos, irmão, como é que era o sistema de sorte. Mas, de algum jeito, sorteio, né? Hoje de manhã nós temos um sorteio aqui, né? A gente brincou qual classe ia ficar, porque eu não sei como é que era o sistema. Mas eu sei que de alguma forma, irmãos, funcionava. Se você vai lembrar de Acã, que é um pecador, um homem que ele pega uma capa à Babilônia e esconde durante uma guerra, e aí Israel perde, eles lançam sortes e descobrem que é ele. Então, tinha alguma forma, eu não sei qual forma, eu não sei. O que importa é que eles descobriram que foi, e quando descobrem que é ele, olha a pergunta dele, versos 8 até 10. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a sua, ou é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe, por que fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. Na verdade, depois da tempestade, a pergunta que vem é essa: quem é você? Está no meio da tempestade aqui. Irmãos, pensa que você estava num bate-papo. Ô, Jonas, vem aqui. Vamos tomar um chazinho aqui. Peraí, qual é o sabor que você quer? Não, irmãos. O mar estava castigando e o barco estava quase quebrando. Mas mesmo assim, a vida deles prestes a ser consumida pela tempestade, a pergunta é, quem é você? E eu faço a mesma pergunta para você. Quem é você? No meio de um mundo onde os cristãos estão sendo mortos. No meio do mundo onde o cristianismo está cada vez mais sendo perseguido. Quem é você? No meio de um mundo que oferece pecado em todos os cantos que eu olho. Quando você olha para fora, vê pecado. Quando olha do lado, vê pecado. Liga a televisão, vê pecado. Na sua casa, vê pecado. E a pergunta pode ser repetida, o mesmo questionário. Então você está passando por um problema, está no meio da tempestade? Tá. Então a pergunta é a mesma. Olha, vamos lá. Quem é você? O que você faz? De onde você vem? De que povo você é? Essa é a ideia. Você pode ser estudante, pode ser médico, pode ser pedreiro, não importa. A ideia é, você é cristão. Essa é a resposta, irmão. Eu sou cristão. Eu vivo pela fé. Eu acredito no Senhor Jesus Cristo que pode dar salvação. É isso que eu creio, porque quando você diz isso, você traz para si a culpa. Porque se você diz que é cristão, as pessoas sabem qual deveria ser o perfil do cristão.
E aí eu continuo batendo nas redes sociais, hein? Pego o seu perfil, pego lá o seu status, e eu fico triste quando eu não vejo nada dizendo que você é cristão. Não é possível. Você é palmeirense, você é corintiano, ainda bem que na portuguesa o cara não posta o status, né? Ninguém gosta de postar, e eu como não posto mesmo, mas cristão ninguém põe um versículo. Irmãos, põe versículo. Desde quando, irmãos? Os carros estão cheios de versículo aí, cheio de versículo. Aí tem um monte de imagem aí embaixo, é tudo, mas até nas pichações tem versículo. Irmão, isso quer dizer nada, isso não é nada, absolutamente nada, quer dizer nada. Eu lembro, coitado, Davi, meu filho, quando era menorzinho, e tinha um homem fazendo na nossa frente, ele disse assim, pai, tá vendo, ele é crente, né, olha o versículo lá atrás, aí sai o homem lá com um cigarro, daquelas coisas ruins para fora, eu falei, acho que ele não é não, filho, eu acho que não é não, versículo, irmão. Nós conhecemos uma pessoa, já faleceu, hein? Muitos anos, não é nem dessa igreja, nem nada, é a Mariana que conta a história, sabe o que fazia? Fazia tipo sacoleira, levava as coisas erradas e punha a Bíblia, porque daí o policial via, você é crente, pode passar. Irmãos, o cara esconde cocaína em Bíblia escondida, versículo não quer dizer nada, é sua vida. A ideia é, quem é você? O que você faz? Qual é a sua ocupação? Que povo que é o teu? Que povo é o seu? E o que nós vemos aqui de mais triste, ou não sei se mais triste, mas de mais concreto, é que se tem uma coisa que nós não podemos jogar uma pedra em Jonas, é contra a sinceridade dele. Esse homem é sincero. Ele não mente, nem para Deus. Apanha, mas não mente. Apanhou. Ele fala tudo. E olha que interessante. Ele tinha declarado para aqueles homens, na conversa, de que estava fugindo do Deus dele. Mas note que ele diz, eu temo ao Senhor do céu, verso 9, que fez o mar e a terra seca. Sabe o que é isso, irmãos? O Deus Criador. Irmãos, para o povo que não entende o que é Deus, o Deus Criador é o manda-chuva. Perdoe a gíria. Mas você pode ver que o apóstolo Paulo, quando ele vai lá no Areópago, em Atos 17, ele fala, Deus que criou, porque não é criar, inventar, nós sempre inventamos as coisas, viu? Criar, irmão, tem uma expressão latina, ex nihil, quer dizer, criou do nada, essa é a ideia, criou do nada, faça-se a luz, e essa é a ideia. Quando ele fala Deus Criador, o pessoal, opa, e olha que Jonas acaba tendo autoridade, quando ele reconhece, quando ele é, nós temos uma música que diz aqui, quem sou eu, não tem, olha, quando você reconhece, você ganha autoridade, porque um coração sincero, ele é respeitado, sabia? Ele é respeitado, olha qual autoridade ele ganha, veja aqui, verso 11, e disseram-lhe, que te faremos nós, para que o mar se nos acalme, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Mas, que interessante, me fala, o homem está lá, lançamos sorte, na nossa sorte lá, no nosso sorteio, ele foi condenado. Irmãos, mata esse homem. E eu vou dizer o que eu acho que os marinheiros pensaram. Acho. Qual é a solução? Por quê? De repente o seu Deus quer um sacrifício. Os assírios, o sacrifício dele era arrancar a pele. Vamos que com a tua pele, filho? Talvez você seja um grande homem e a gente tem que oferecer uma xícara de chá mais doce para você. Eles deixam que Jonas dê a solução. Olha que curioso. Eles não dão a sentença. Eles deixam Jonas dar a sentença. Você prestou atenção nisso? Eles deixam Jonas. E Jonas sabe o que tem que fazer. Ele diz, verso 12, então ele lhes disse, levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. E nós vamos ver que as pessoas que Deus coloca na nossa vida, elas fazem parte da lição, sabia? As pessoas boas e más,
que Deus colocou na sua vida, elas fazem parte da lição. Já teve numa prova, você que estuda, aquelas perguntas que são mais fáceis e as mais difíceis, a matéria que você gosta e a matéria que você não gosta, porque tudo isso faz parte da lição. E, por misericórdia de Deus, os homens que estavam no navio com Jonas eram homens de consciência. Pensa se eles pegam os vikings, né, que não era da época, mas pensa, os piratas. Não. Me diz a sua sentença. Homens de consciência. E eu vou te dizer uma coisa. Se tem homens de consciência, imagine o Deus que te dá a consciência. Quando Ele te pergunta, o que eu faço com você? Você tem que dar a resposta. Você que é mãe, já perguntou para a criança que fez uma arte, o que eu faço com você? Já te falei 3 vezes já. O que eu faço? Já fez essa pergunta para o seu filho? Sabe o que está querendo dizer? A pergunta é, o que eu faço para você melhorar? Já pus de castigo, já tirei isso, já tirei aquilo, isso era o melhor. Me diz o que eu faço. Deus, muitas vezes, Ele faz isso conosco. O que eu faço com você? Que ouve e não muda. O que eu faço com você? Essa foi a pergunta. E Jonas, ele sabia. Ele diz assim, me lança no mar. E o que os homens fizeram? Olha como ele era um homem que ganhou respeito. No verso 13. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra. Mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Eles tentaram fazer o quê? Não, rapaz, não. Jogar no mar, não. Nós somos pessoas conscientes, nós somos honestos. Não somos piratas, não somos vikings. Não somos vândalos. Não, nós não vamos matar ninguém, não. Mas daí eles viram que não funcionava. E a ideia foi, o que esse homem falou está certo. E olha o que eles fazem. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Eu vou dizer para vocês, irmãos, eu lendo o primeiro capítulo, podia acabar aqui o livro, porque já teve conversão, não somente os ninivitas, como estes homens estarão lá, porque a Bíblia diz que eles tiveram grande temor, ofereceram sacrifícios e fizeram votos, e jogaram no mar. E sabe o que aconteceu? A viagem continuou, talvez não para Tarsis, porque eles já estavam sem carga, mas pararam no próximo porto. Para aqueles homens, a história de Jonas acabou. E aí, verso 17, terminando, a história de Jonas não, só a dos marinheiros. Verso 17, preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Irmãos, esta frase, o Senhor Jesus diz, que era uma profecia. A profecia de Jonas não era a favor do povo de Israel, pensa bem, ele estava indo para fora, e Deus usa esta profecia para falar da ressurreição dele. Vamos terminar e vamos para lá? Eu tinha mais 1h30 para falar, por isso que eu dividi em 4. Vamos lá para Mateus 12. Na minha contagem eu só preguei meia hora, porque eu comecei depois que eu falei a história do Jim Elliot, hein? Então eu estou nos 12 minutos, mas eu vou terminar antes hoje. Mateus capítulo 12. Eu estou no 12? Estou no 12. O que eu estou fazendo aqui que eu estou errado aqui? Espera aí. Mateus 12, 39. Mas Jesus lhe respondeu e disse-lhe, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas.
Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia ou do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão, e eu acrescento aqui, e os marinheiros também, no juízo com esta geração, e condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis quem está aqui, quem é maior do que Jonas? Quem é você? Se você for um Jonas, volta para a presença do Senhor. Se você nunca chegou na presença do Senhor, eu peço que você hoje aceite o Senhor Jesus, porque com o seu coração você crê para a justiça. Se você é uma pessoa que está dormindo nas suas boas obras, achando que você é santo, lembre-se que tem uma tempestade, matando pessoas e você está no barco. Não se faça de santo, porque tem um Deus no céu que te conhece. E se você saiba de uma coisa, assim como Deus foi misericordioso, salvou todo o navio, e nós vamos ver no final, que Jonas também é salvo, assim também é com você, porque o Senhor Jesus, quando Ele morreu, Ele assumiu para si toda a culpa que era nossa, todos os nossos pecados foram carregados por Cristo. Se você é crente, pense como eu posso pregar o Evangelho. Se você não é crente, como que você pode aceitar o Evangelho? Se você está fora, como que você pode voltar para o Evangelho? Senhor Deus é um Deus de perto e um Deus de longe. Não há como se esconder dos seus olhos. Pense nisso. Quem eu sou? Que nós possamos ser pessoas arrependidas, que mude a sua vida e encontre os ninivitas e os marinheiros na ressurreição. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nos deixou essa história tão bonita e profunda. Pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai, para que hoje nós possamos ter consciência do nosso pecado, possamos olhar para dentro de nós mesmos, nos arrependermos, ó Pai, e falarmos do Teu Evangelho para toda criatura. Perdoa-nos, Pai, a nossa maldade, que hoje haja manifestação, que haja almas convertidas, pessoas restauradas pelo sangue de Cristo, que cada um de nós, ao pensarmos em quem somos, possamos reconhecer pecadores, carentes da Tua graça e misericórdia, e que nós possamos dizer quem nós somos Teus, nós somos cristãos, nós vivemos pela fé, nós queremos fugir do pecado, nós queremos glorificar o Teu nome, porque é no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.